Santa Maravilhas de Jesus. Desde suas remotas origens, até os tempos modernos, a Ordem do Carmo sempre brindou à Igreja grandes santos. Diante de um carisma, a tantos títulos venerável, crivado de perseguições, e, ao mesmo tempo, de constantes mostras de predileção da providência, perguntamo-nos quais foram as almas que melhor o representaram em nossa época. Em outros termos, quem podemos identificar no século XX que, a exemplo do profeta Ígneo, pai do Carmelo, tenha se consumido de zelo pela glória de Deus. Ex 19. Pes, é pela salvação das almas, missão carmelitana por excelência, em nosso mundo transviado. O Carmelo Descalço espanhol, fruto do impulso reformador de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, oferece uma das possíveis respostas. Vocação para reparar a glória de Deus ultrajada. Em fins de 1919, uma jovem madrilena de 28 anos ingressava no silencioso claustro das Carmelitas Descalças de São Lourenço do Escorial. Ao dar início à vida de observância, manifestava sua gratidão a Deus pela vocação recebida. Não posso senão agradecer infinitamente por ter sido esta sua vontade a meu respeito. 1. Seu nome, Maravilhas de Jesus, costuma despertar curiosidade em quem o escuta pela primeira vez. Mas assim, dispuseram as superioras que se chamasse ao recebê-la no noviciado, embora ela tivesse manifestado o desejo de trocar o nome de batismo, dois por outro mais singelo, condizente com seus propósitos ao abraçar o estado religioso, tudo o que se procura no Carmelo, e desaparecer para que o Senhor reine. 3. Décadas mais tarde, quando a afluência de pessoas desejosas de conhecê-la se tornar considerável, Santa Maravilhas atribuirá a seu nome este interesse para ela exagerado. Se me chamasse Maria, ninguém prestaria atenção em mim. 4. Os fiéis, contudo, atraídos por sua santidade, mostravam-se convencidos de tal nome caber, e muito bem por razões mais altas, Deus não se cansava de operar maravilhas através dela. Em fins de 1919, uma jovem madrilena de 28 anos ingressava no Carmelo do Escorial. Última fotografia de Maria das Maravilhas Pidal antes de entrar no Carmelo. Quarta filha dos marqueses de Pidal, com inteiro desapego de sua ilustre origem e notável fortuna, aspirava ela desde pequena a uma entrega completa de si mesma na via contemplativa. O pai procurou persuadi-la de que no mundo também poderia trabalhar pela igreja. A mãe, por sua vez, não abriu mão de tê-la junto a si por longo tempo, sobretudo no período de sua viuvez. Até que, finalmente, a nobre dama acabou por reconhecer que a filha nunca se adaptaria à vida fruitiva da alta sociedade espanhola, como de fato, esta confessou após vários anos de clausura. Quanto a mim, estou cada dia mais feliz no convento, e agradecendo a Deus que me deu a vocação de carmelita, a melhor coisa que existe neste mundo. 5. Obtida a permissão materna, ela escolheu o Carmelo do Escorial para o ingresso. A prolongada permanência de Maria das Maravilhas Pidal no mundo serviria para solidificar sua vocação, dando-lhe oportunidade de acompanhar de perto a decadência moral dos anos anteriores à Segunda Grande Guerra. Sua inteligência lúcida, assistida pela graça, a levava a discernir uma onda de iniquidade, erguendo-se da terra diante da qual eram poucos os que assumiam o mais importante dos encargos, reparar a glória de Deus ultrajada pelos gravíssimos pecados que se cometiam. Com firme decisão dedicou-se ela desde o início, e sem reservas, à grande meta de sua vida, dar a nosso Senhor Jesus Cristo, no Carmelo, o preito de adoração que em toda parte lhe era negado. São tão poucas as almas que se entregam a Ele inteiramente e com confiança plena, acreditando sempre em seu amor, e deixando que Ele faça o que quiser em nós e de nós, que, quando Ele encontrar alguma dessas almas, creio que será de grande júbilo para seu coração dulcíssimo, que tanto nos ama. 6. Lamparina de louvor junto ao Sagrado Coração de Jesus. Pelas virtudes que já possuía em alto grau, a nova Carmelita não demorou a se tornar uma alegria para o convento. Ao ver fecharem-se atrás de si as grades da clausura, ela acreditava estar fazendo seu rompimento definitivo com o bulício exterior.
Contudo, em pouco tempo os acontecimentos tomariam outros rumos antes mesmo de professar os votos solenes. Iniciou-se uma série de sinais inequívocos, indicando ser ela chamada pela providência a fundar um novo convento, embora contasse apenas 4 anos de vida religiosa. Este passo ousado deveu-se à situação de abandono a que ficara reduzido o monumento ao Sagrado Coração de Jesus erigido pelo rei Afonso XIII na pequena colina que marca o centro geográfico da Península Ibérica, o Cerro de Los Angeles, para cuja execução haviam concorrido os esforços de grande número de espanhóis. Entretanto, uma vez inaugurada a obra e feita a consagração do país a seu rei e senhor em 1919, o local retornou à sua antiga solidão, sem que o valor simbólico do ato levantasse qualquer movimento de especial devoção. Todavia, inspirações de várias pessoas e sobretudo da própria Ir Maravilhas convergiam no sentido de ser fundado ali um convento contemplativo, tendo como principal missão fazer companhia ao Sagrado Coração de Jesus dia e noite, no lugar escolhido por ele para reinar, apesar de seus inimigos, em nossa pobre Espanha. Ponto 7. Estava lançada a ideia que, ao cabo de 3 anos, alcançou, como resultado, o magnífico Carmelo ao lado do monumento, do qual Santa Maravilha seria priora. Milagrosa proteção durante a Guerra Civil. Vencidas inúmeras dificuldades, iniciou-se a vida comunitária no Cerro de Los Angeles em 31 de outubro de 1926, solenidade de Cristo Rei. A afluência de novas vocações logo preencheu as vagas do noviciado graças, sem dúvida, ao intenso espírito carmelitano que se cultivava no convento recém-fundado. Uma íntima consolação confortou a priora porque afinal estavam atendidos os desejos do coração de Jesus, como é preciso procurar ser santas neste cerro bendito, onde com tanto amor ele quis ter suas carmelitas para nelas encontrar consolo, e para que, com amorosa fidelidade, o fizessem esquecer as ofensas de suas criaturas. 8. Não obstante as esperanças destes primeiros anos, o horizonte político nacional fez-se obscuro em 1931 para tornar-se tempestuoso em 1936. A perseguição religiosa sangrenta estava iminente, com um grande risco de um sacrílego ataque ao Cerro de Los Angeles. Santa Maravilhas não perdera tempo. Já em 1931 havia escrito ao Prepósito Geral dos Carmelitas Descalços, manifestando um desejo de toda a comunidade para cuja realização pedia licença a ele e ao Santo Padre oferecer a vida em defesa do Sagrado Coração de Jesus, caso o monumento fosse atacado. Nesta carta, uma das mais belas de seu epistolário, ela assim se expressa: as carmelitas se verão obrigadas pela santa clausura a ver como o arrebatam de seu trono sem poder voar para junto de ele e defendê-lo, ou ao menos não deixá-los só entre seus inimigos, sem encontrar a seu lado corações, assas pobres, sim, ele o sabe muito bem, mas ardentes de amor. Seria este, nosso Pai, o mais cruel martírio, ainda maior que o de perder a vida. Se ele tem de ouvir os gritos de ódio de seus inimigos, que possa ouvir também nossos louvores. 9. Deus, porém, não a chamava ao martírio, queria delas a disposição de sofrer, sem perder a vida, e a salvou do risco por vias humanamente desconcertantes. O prefeito da cidade de Getafe, onde se encontra o cerro, era à época um temido anarquista apelidado de Russo. Embora embrutecido pela sanha republicana, Russo sentiu-se atraído a frequentar o Carmelo e conhecer de perto Santa Maravilha. Aparecia com frequência no locutório e entabulava animadas conversas com ela, sem dissimular uma sincera admiração. Falavam a respeito de sua família, da educação das crianças, dos rumos da sociedade, e por que não, também da vida carmelitana. Na verdade, ele se rendia ante a delicadeza de trato da madre, que possuía uma bondade como jamais experimentara no convívio com seus companheiros de milícia. Iniciada a guerra, Russo tomou em segredo a resolução de salvar a vida daquelas carmelitas, e no auge da perseguição, enviou ao Cerro de Los Angeles um caminhão de carga com ordem sumária de retirá-las do lugar.
Santa Maravilhas e sua comunidade obedeceram, e não sem correr graves riscos no percurso, chegaram sãs e salvas às portas de um convento de freiras estrangeiras, onde não podiam entrar os agentes espanhóis. Estavam, deste modo, livres do furor dos milicianos graças a uma ordem de seu terrível chefe. No entanto, este foi apenas um episódio entre inúmeros outros, os quais acabaram por convencer Santa Maravilhas de que uma proteção invencível as assistia, pois quanto maiores eram os perigos, mais marcante se tornava a intervenção da providência. Terminada a guerra, elas voltaram para reconstruir o monumento e o Carmelo arruinados, retomando com fervor a missão a elas confiada, já que o Senhor não quis que fôssemos mártires, como desejávamos, e nos trouxe de volta para junto de si trabalhemos, como verdadeiras filhas da Santa Madre Teresa para fazê-lo reinar na Espanha e no mundo inteiro. 10. Vida interior marcada por sofrimentos e lutas. Existe na alma de cada santo um vasto universo interior dedicado à intimidade com Deus, onde ele vive em cogitações muito superiores às da realidade palpável que o circunda. Acompanhar a trajetória de sua vida mística nos permite conhecer o verdadeiro rumo de sua existência, na qual os acontecimentos exteriores representam tão somente uma pequena parte. Levantar os véus da alma de Santa Maravilhas desperta veneração pela grandeza de espírito e pela enorme capacidade de enfrentar a dor, impossíveis de serem compreendidas sem a heroicidade da virtude da fé. Quem analisa a expressão de seu semblante, percebe não terem sido apenas suas inegáveis qualidades humanas a causa do êxito de suas obras, mas sim as tremendas lutas interiores que acompanharam tais conquistas. Sua vida, como todas as verdadeiras vidas, se forjou na prova da escuridão. 1. A noite escura dos sentidos pela qual passam aqueles que se deixam santificar por Deus, acompanhou-a por longas décadas de combates incessantes. Num olhar superficial, não é possível darmos-nos conta de como um mundo interior tão cheio de sofrimento pode coexistir com uma atividade exterior cheia de vitalidade. De fato, enquanto na sua alma tudo se arruinava, no mundo exterior, dedicava-se a construir e fundar conventos, enquanto sofria interiormente uma solidão sem limites, as suas filhas, e muitos, que a conheceram a veneravam, e amavam com o mais sincero dos afetos, enquanto a exaltavam, e a queriam como priora, tinha no íntimo a convicção de não ser ninguém. Esta espécie de contradição entre seu mundo interior e exterior reflete a guerra a que foi submetida e torna patente na madre a verdade fundamental cristã. Na cruz está a vida, daí que nascesse tanta riqueza da sua pobreza do experimentar a sua limitação, surgisse essa luz ilimitada que tantos notavam, do seu vazio nascesse a superabundância do Espírito que tudo recria. 2. Quem hoje se detém na consideração da ingente obra levada a cabo por Santa Maravilhas compreende que os sofrimentos físicos e morais aceitos com abnegada resignação foram o preço do maior ciclo de fundações carmelitanas depois do empreendido pela própria Santa Teresa. Fundação de 11 novos Carmelos. Atraídas pela extraordinária vida sobrenatural que se desenvolvia em torno de Santa Maravilhas, numerosas jovens batiam às portas do convento pedindo admissão. Parece mentira que, estando o mundo como está, haja tantas vocações para esta vida, porque realmente há muitíssimas, e é preciso fazer tudo quanto se possa para ajudá-las. 3. Senhor, quando vós queirais, como vós queirais, o que vós queirais. De certos fautores da guerra civil viram-se frustrados em seus intentos ante o poder de atração desta religiosa, que não só reconstruiu e repovoou o convento destruído, como também erigiu novos, além de empreender a reforma daquele no qual ela mesma ingressara. Coroando todos os seus trabalhos pela causa carmelitana, pode ainda realizar um opus magnus, a reforma espiritual e material do convento da Encarnação de Ávila, onde viveu Santa Teresa por 27 anos. Esses novos Carmelos nasceram no melhor estilo teresiano, fazendo reviver em pleno século XX as páginas das fundações nas belas terras castelhanas.
O inimigo da salvação não podia suportar tamanho golpe e aplicou menos-se a atrapalhar a vida regular nos conventos. Por isso coube a Santa Maravilhas enfrentar a fúria do demônio com vigorosas intervenções exorcísticas, conforme se registra em seu processo de canonização. Ela não teve carismas especiais e destacados, mas precisou enfrentar terríveis manifestações do demônio, inclusive externas. 4. Deixar-se levar pela vontade divina. O trato assíduo com as almas no desempenho do cargo de priora, ocupado desde a juventude até a morte, aos 84 anos proporcionou a Santa Maravilhas um conhecimento profundo da natureza humana e elas dos muitos obstáculos colocados por nós às moções interiores da graça. Creio que nosso nada e nossa miséria não importam em absoluto ao Senhor, de ajeitar, limpar e mudar, Ele se encarrega, a questão é que o amemos e façamos tão nossa a sua vontade divina. Que só ela governe nossa vida, nas coisas grandes e pequenas externas e internas, e não nos ocupemos senão em cumpri-la, e sobretudo, em deixar que ela se cumpra em nós. 5. Resumindo, esta orientação invariável dada às suas religiosas repetia-lhes com verve espanhola, e muita graça, ao perceberem alguma delas uma oposição voluntária, aos desígnios de Deus, se tu lhe dejas. Se tu o deixas agir. No Carmelo de Lauduela, próximo ao Cerro de Los Angeles, é um dos últimos por ela fundados, veio a falecer em 11 de dezembro de 1974. Sua morte serena, acompanhada pelo perfume de nardo precioso que exalou de seu corpo, sublinhou a entrada na eternidade daquela que fora uma perfeita carmelita descalça, e deixava às suas filhas e à posteridade esta mensagem: a verdade é que somos felizes. Se o Senhor nos perguntasse disso e daquilo, no momento da morte, da enfermidade da qual quereríamos morrer, de como gostaríamos de estar, etc., só poderíamos dizer: Senhor, quando vós queirais, como vós queirais, o que vós queirais. Só isto queremos e desejamos. Assim se realizarão plenamente os nossos desejos, que não são outros além da sua vontade.